Ah, gosta. Opa, tudo bem? Como é que está? Beleza? Ah, hoje eu não vou dar aula não, viu? Hoje eu tô de folga. Tô mais folgado do que calça de palhaço. Tudo ok, tá bom? Alô, galerinha do terceiro ano das escolas municipais de Abreu Lima. Tudo bem com vocês? Estava aqui, ó, no telefone, que hoje vamos ter aula de geografia, meios de comunicação, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui, ó, do nosso boneco, né? Tem que ter o Engrenadinho Júnior lá e o professor Júnior aqui, certo? O tio Júnior, beleza? Vamos lá. Meio de comunicação, para especialmente a turma do terceiro, mas pode ser também, gente, para o quarto, para o quinto ano, tá ok? Pode ser também, né, para outras escolas, fica tranquilo. Então, a aula é número 3. Então, vamos lá. O que seria se comunicar? O que significa isso? Né? Justamente, é quando duas pessoas, ou mais, dependendo, né, da situação, pessoas conversam entre si. Elas se entendem trocando ideias, gestos, ou informações. As pessoas podem se comunicar oralmente ou mandando mensagens escritas. Aí você vai dizer, como assim, tio? Porque geralmente acontece o quê? Como eu estou falando agora, você gesticula muito, isso também é um meio de comunicação, tá bom? Sempre o ser humano teve a tendência de se comunicar com o próximo. Então, como foi essa evolução? Tem uma partezinha de história também, tá bem? Mas vamos bem mastigadinho, como o tio Júnior fala, ou o professor Júnior. Como surgiu? Na necessidade do ser humano que entender e ser entendido. Ou seja, entender o próximo e não se entender. Pois antigamente ele não falava, como a gente está falando, nem se entendiam não, né? Falavam por gestos, certo? Ou falavam tipo, era assim mesmo, certo? É até engraçado, mas se você assistir um filme de pré-história, aquela pré-história que eles homens das cavernas, né? Eles falam assim. Era o tipo que eles se entendiam e tentavam se comunicar, ok? Então, ó, depois disso, dos gestos e sons, surge o quê? A escrita. A escrita surgiu a partir dos primeiros desenhos em cavernas. Há 15 mil anos atrás, faz muito tempo. Aí tem-se um nome, chama-se pinturas rupestres. O que seriam essas pinturas rupestres? Vamos lá. Olha ela aqui, ó. São pinturas, certo? Ornamentadas ou feitas pelos homens chamados Homens das Cavernas. Fica melhor nesse nome, Homem das Cavernas. Que era o homem pré-histórico, antes da história, tá bem? Então, ó, eles escreviam, não, se vocês escreviam, tá errado. Eles pintavam nas rochas. Aí você vai dizer, como é que eles pintavam? Agora vai ter um pouquinho de história, né? Mas a curiosidade é grande e tá todo mundo inteligentíssimo aí, da turma das escolas municipais de Abreu Lima. Gente, eles pegavam sangue de animais, eles pegavam, tinha às vezes um certo resíduo de óleo mesmo tipo petróleo. Eles não sabiam para que serviam, mas eles pintavam, certo? Ou pedaço assim de resto de fogueiras. Então eles faziam as pinturas. Aí o registro delas ficam até os dias de hoje. Tem até aqui no estado de Pernambuco, tem, viu? Vários locais chamados sítios arqueológicos. São alguns pedaços de cavernas ou, tipo aqui, ó, paredões escritos com pintura rupestre. Já era o quê? O homem tentando se comunicar. Como assim? Pronto, por exemplo, aqui, ó. Eles aqui, ó, caçando. Geralmente era um bonequinho, 2, 3, com as feras. Colocando às vezes fogo. Eles comendo alguma coisa. Então já viu o quê? Um certo ato de se comunicar. Um registro que eles tinham, ok? Então essas pinturas foram os primeiros passos para o homem se comunicar através dela. Vamos lá. Os tipos de comunicação. São dois, tá? São dois tipos. Aí você vai perguntar, quais são? Comunicação individual, ou seja, aquela que é para você ou só uma outra pessoa, tá? E a comunicação coletiva. Vou dar os exemplos e dos exemplos eu explico melhor. Vamos lá? Por carta, telefone. Aí você vai dizer, carta? Que coisa antiga. Mas carta, gente, sempre foi meio de comunicação, até os dias de hoje. Vou dizer agora, melhor. Individual por quê? Eu mando uma carta, então, para você, que está me assistindo, para o aluno. O telefone, como cheguei agora, telefonando para um amigo meu. Então é o quê? Individual. Eu estou ligando para 50 pessoas ao mesmo tempo? Não. Certo? Entenderam agora?
Justamente é que eu vou entrar agora, comunicação coletiva. Gente, quando tem uma reportagem, ele é para todo mundo. Ele não vai ser só para 3, 4 pessoas não, certo? Ele vai ser para muitas pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas, certo? Telejornal. Jornal também, esse jornal que eu estou falando não é televisão não, tá? É um jornalzinho ó, que a gente abre todos os dias. Então ele vai ser vendido não só para 3, 4 pessoas não, vai ser para milhares de pessoas, certo? Então, ó, exemplo da individual, cartas, telefone, computador. Aí você vai dizer, mas não tem internet? Mas eu estou falando computador seu, tá? Computador, como a gente diz mesmo, pessoal. Livro, cada um tem o seu livro, como na escola, né? Agora, às vezes, se não é diferente, é coletiva. Revistas, que ela é lançada não só para mim, para você, para outra pessoa, para centenas e milhares de pessoas. Cartazes, que esses outdoors, é um meio de comunicação. Às vezes até o que? Não precisa ser escrito. Como uma pintura rupestre. Foi só a figura ali, né? Você vê, já mentaliza de, esse é um comercial, certo? E justamente a TV, como eu falei, o telejornal, as novelas, os filmes, não é feito para uma ou duas pessoas, tá? Então a diferença é essa, comunicação individual e coletiva, ok? Então vamos lá. A evolução dos meios de comunicação. Como é que foi evoluindo passo a passo? Ó, começou com a pintura rupestre, como o tio Júnior falou, 15 mil anos antes de Cristo. Depois veio o jornal, certo? 60, 59 antes de Cristo, já tinha tipo um jornalzinho, viu? Na época. Aí veio o telégrafo. Tio Júnior seria um telégrafo, gente. É tipo tem uma ratoeirazinha, pronto. E ele colocava aqui e fazia ó, os batimentos. Cada batida dele era uma letra, era um sinal. Então ele é chamado de telégrafo. Porque dele que surge o telefone, tá? Não esse aqui que o tio Júnior chegou falando, né? O celular. Não esse aqui, ó. É justamente o telefone que a gente vai ver daqui a pouco, convencional, os tipos, tá? O rádio, em 1860, esse aí foi o suprassumo na época. A televisão, em 1920, você vai dizer, 1920 já tinha televisão? Tinha sim, a gente vai ver lá na frente, tá bom? A internet, o celular, 1947. Já tinha celular? Já tinha celular. Só que não era tão difundido como hoje, tão conhecido, certo? E finalmente a internet, né, de 1970. Que isso aí foi, já eu chego. Todo mundo só quer saber disso, né, gente? Internet, mas a gente tem que saber tudo, ó, principalmente cartas. Cartas eram muito importantes, certo? Pergunta a seus avós, pergunta a seus pais como é importante, como foi e como é importante a carta, certo? Vamos lá. Olha aqui a evolução dela, 1950, ó. Livros, mas o livro já é mais antigo, né? Telefone, a carta, olha aqui a cartinha. Olha o telégrafo aqui, ó. É esse, certo? Aí 1960, olha o avanço. Máquina de datilografar. Quem não sabe, bota aí. Vou lançar já uma pesquisa. Desafio pesquisa. Coloque aí na internet. Máquina de datilografia. É justamente esse teclado, você vai analisar, vai dizer, é o mesmo do computador. Sabiam, olha a curiosidade do teu Júnior aí, que a máquina de datilografar já era precursora do que seria o computador? Exatamente, o que você pensar, até os teclados é a mesma formação, beleza? Aí vamos em 1970, olha o computador como era, o tempo de um aparelho chamado fax. Esse fax era o quê? Um telefone, você ligava e tinha junto dele tipo uma impressora. Você colocava o papel e saía impresso numa pessoa de outra cidade, por exemplo. E você recebia assim também. Isso era um aparelho de fax. E é comunicação, tanto escrita, né, como a oral. 1980, o computador Windows bombou, né? Veio também um telefone sem fio, antes o telefone tinha fio. E outra coisa, tinha o pager. O que é o pager? Era um aparelhozinho aqui que você fazia uma informaçãozinha e colocava ele aqui, ó, desse tamanho assim. Ok? Vamos para 1990, aí a era começou a tecnologia a avançar. Computadores mais avançados, o celular começou realmente a desenvolver, ok? E ficar mais atualizado. Aí no ano 2000, só foi mais, gente, o ano 2000 teve menções assim, atualizações. Como assim? O celular, já era celular, só que ele foi ficando mais atual, até os dias de hoje. Hoje você passa zap, né, que escrever, você manda mensagens de áudio ou vídeo, pega um vídeo, está no Japão, você tem, nasceu um filho lá, coloca aí,
Tá lá, o vídeo e tudo certinho, ok? E passa qualquer informação, tudo através do Zap, certo? Isso também temos lá o tal do notebook também, que é de computador, certo? Aí você tem o Face, você tem o Instagram, né? Tudo isso é comunicação. Vê como é, o caminho é bastante, né, completo. Bora lá. Começou também, cada um, a gente vai agora mastigar. A imprensa. A imprensa foi desenvolvida entre 1439 a 1440, certo? Era uma prensa, ela movimentava assim, tinha que espremer mesmo para sair tipo um jornal. Foi um alemão, Gutenberg. Ele começou a colocar as letras de madeira. Imprensa, imprensa, prensa, prensa, imprensa, né? Daí o nome, certo? Que justamente é o nome do pessoal jornalista, né? Assim, o jornalista não diz que é imprensa, a área jornalística? Sim, porque antigamente não tinha televisão não. Eles disseram, ó, nas máquinas de datilografar, na imprensa de jornais também. Começou no jornal, para depois vir na datilografia. Daí a imprensa tem o mesmo nome de jornal. Dica de tio Júnior, viu? Que a gente só vê na escola, na TV Abreu Lima. Vamos embora. Olha aqui como era o rádio antigamente e a televisão. Tá? A gente vai falar nisso agora. É bem legal essa história. Vamos lá. Primeiro foi o rádio, certo? Ele surgiu, as pessoas ficaram encantadas. Eu vi, né, uma voz que ninguém ouvia. Era tudo silêncio. Já pensou? Sem nada em casa, só tinha o quê? Livros para ler ou conversa de pessoas. Nem pense que tinha computador com internet, ou computador só, que já tivesse algum joguinho. Não tinha telefone, muito menos TV. Aí o rádio chegou realmente para ser uma grande revolução para o ser humano, principalmente na comunicação mundial. Aí você vai dizer, oxe, o rádio hoje, mas na época, gente, é como chegou a internet hoje. Talvez daqui a 20, 30 anos invente outra coisa melhor que a internet, né? Daí então, você vai dizer o quê? Não, mas na minha época, quando estourou mesmo a internet para todo mundo, né? Foi uma grande revolução. Então bora lá, para você ver. Alguém cantando, dançando. Ah, tinha uma curiosidade. As novelas. Como eram essas novelas? No rádio. Se ninguém podia ver nada, só era ouvir, aí fazia o seguinte. A gente vai ficar fazendo umas coisinhas aqui rapidinho. Por exemplo, vinha um rapaz, um príncipe no cavalo. O cara batia no peito aqui, como se fosse o cavalo. Aí chegou em casa, ele batia nos pés, certo? Então, se beijava, aí, fazia um estralozinho de beijo, certo, gente? E todo mundo acompanhava essas novelas. Mas parava muito o Brasil, o país, para ouvir essas novelas. Geralmente à noite, assim, 6, 7 horas. Que até por isso ficou essas novelas nesse horário, né? Vamos lá, outra coisa, as notícias eram até, quando chegou até ser ao vivo, já tinha, tio, você vai dizer, tá, tinha, tio, tinha. Pronto, esse jogo de Copa, por exemplo, 58, 62, 70, já tinha televisão em algumas casas, mas todo mundo não tinha, gente, só tinha quem tinha money. Então, chegou através do rádio, aí tinha que ser ao vivo, era ao vivo lá, ele já transmitia, por exemplo, Copa de 58 na Suécia, transmitia lá, chegava, 20 segundos a um pouquinho a mais. Mas era só 20 segundos, para isso era um avanço da época. E chegava nítido aqui, certo? Aí depois sim, chegou a TV. Foi em 26 que ela foi inventada. Chegou o Brasil em 1950, certo? Eram enormes, preta e branca, não tinha nada colorida não, viu? Nem era essa de hoje, bem pequenininha de plasma, tá? Ela ficou mais difundida em 72. Mas vou logo te ser sincero, ela começou mesmo, todo mundo tem uma televisão depois de 1986. Tá? Porque quase ninguém tinha. Vê a época que estava para o pessoal ter esses meios de comunicação, tá? Agora sim, vamos falar do telefone. Ah, tio, o telefone eu sei qual é, o celular. Antes de chegar ao celular, ó, olha o avanço. Ó. A invenção foi a principal meio de comunicação, como eu tive agora, de uma pessoa para outra ser na hora. Qualquer pessoa na hora ligar e ter um acesso. Uma emergência, um parente distante, certo? E o telefone era assim, ó, começou assim, que o nome dele era Alexandre Grambel. Ele estava aqui e falava aqui. Botava aqui no cantinho com fio. O celular não tem fio, mas essa época tinha sim. Então,
Ó, a evolução do telefone, ó. Chega o telefone sem fio, foi outro marco, certo? Aí começou o celular, até chegar o celular de hoje, né? Hoje você passa zap, hoje você faz chamada de vídeo, de áudio, do que você quiser, tá ok? Se Deus quiser ainda vai vir mais coisas, né? A tecnologia está bem avançada, certo? Vamos lá, agora chegou onde vocês queriam. O computador, esse aí, um marco na história, né? O computador foi o quê? Foi a maior invenção depois, justamente, ó, do rádio, da TV e também do telefone, certo? Que através disso, ó, ele veio com a internet bem, muito depois, certo? Que ele deu um salto gigante nessa era do comunicação. Lembra que eu disse? Pronto, pode ser que o computador seja dos dois tipos. Ele seja individual, você só se comunica com uma pessoa, como pode ser coletiva. Ele ter vários computadores interligados para, digamos, 100 pessoas. Jornalismo mesmo, falar da imprensa de novo, ele tem vários computadores, vários locais, digamos, Pernambuco, nosso estado. Então ele já virou coletivo também, certo? Então permitiu que a pessoa conversar, trocar mensagens, né? Jogar, né? Não deixe sua comunicação, você e o jogo, beleza? Então, ó o primeiro aqui. Esse ainda não é o primeiro, esse é o segundo. O primeiro é um enorme. O primeiro, vê como era, é engraçado, você disse, isso existe, que às vezes, gente, quando eu dou aula, meus alunos, eles às vezes ficam até deslumbrados, não acreditam. Pensam que a gente está, assim, brincando, ou tirando uma pegadinha, mas não é pegadinha não. Ó, depois veio aqui, agora esse aqui que vocês estão vendo, né? Mas muita gente tem esse segundo aqui. Por quê? Foi a evolução dos meios de comunicação. Tudo evolui por conta da tecnologia. Vamos lá? Computador tu gosta, né, ama? Tá aqui, ó, a evolução do homem, né, no computador. Aí tem a arte rupestre, tem um tipo de papel que era papiro, isso era no tempo do Egito. É só que é religioso assim, geralmente da pessoal né, crente, como se diz, evangélico, ele sabe muito bem que era no Egito. Daí partiu para os correios, que é as cartas, ao telégrafo, o jornal, que foi outro meio muito difundido, né? Hoje o jornal hoje só está justamente na internet, está online. Mas antigamente era papel, tá? O rádio, que foi uma das, pelo menos as três maiores invenções, o rádio, a televisão e o computador, tá? O que aí você vai dizer internet? Não, a internet já adivinha por causa do computador, ela chegou por causa dele, certo? A mesma coisa, a televisão era preta e branca. Aí sim, depois ela chegou para ser colorida. Mas só chegou como se diz, a cor na televisão, mas primeiro chegou a TV, preta e branca, que era a original, tá ok? Aí, ó, o telégrafo, que é o que eu falei, esse tamanho fazendo pelos batidinhas, o telefone, a televisão e sim, o computador, e aí sim, vem a internet, que é a rede, pronto, agora chegou a internet. É a rede mundial de computadores. Quando ela começou? 1969. Ela era tão importante, tá? Aí vai uma propriedadezinha entre o Juninho, outra observação. Ela era tão importante, gente, que o exército norte-americano é quem detinha isso, tá? Ninguém detinha, não. Eram as forças armadas norte-americanas. De tão importante que era ela. Ela era. Depois aí começaram a difundir, ela começou a se espalhar, aí foi ficando, né? Como está hoje, popularmente, pelo mundo, tá ok? Então, foi através do exército norte-americano, beleza? Vamos lá, um pouquinho da evolução. Hoje, a evolução está como? Tem um país, você sabe que é aquele de olhinho puxado, pode fazer assim, Japão. Ele está há 25 anos à nossa frente. Hoje tu tem um jogo aqui, né? O PlayStation é avançado, mas hoje no Japão tem jogo que você vai jogar com a tua própria imagem, chamada, pronto, meio de comunicação holográfica. Tu coloca uma pessoa idêntica a você, pronto. Aí joga futebol, luta. Se quer jogar um tênis, um ping-pong, então tu vai jogar com a tua própria imagem. Vê como a comunicação já se evoluiu muito. A tecnologia agora está altíssima. Tá? E o Japão está bem na frente da gente, viu? Vamos lá. Desafios. Hoje tem desafio. A torta é a direita. Vamos lá. Quais os dois tipos de comunicação existentes? Aí estou aqui para você ver, tá? Aí você vai dizer os dois. Aí você vai dar um exemplo de cada um, certo? E qual o seu meio de comunicação favorito? Será o telefone? Será o rádio? Tem aluno que gosta de rádio, tá? Nos Estados Unidos mesmo o rádio é tão difundido quanto, certo? Então tá os desafios aí para você fazer, certo?
Vamos lá. Até a próxima aula. Um grande abraço. Um beijo no coração. Olha a evolução aí. E tudo de bom. Ah, nos acompanhe, viu? Nos acompanhe. Canal 22, de 7 às 8 da manhã e das 13 às 14. E o outro meio de comunicação é internet. Escola na TV Abreu Lima. Vai lá, dá uma catucadinha, gente. Gente, beijão. E tudo de bom.